Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores, em domingo de Pentecostes, domingo grande em todo o arquipélago dos Açores. Em todas as ilhas há festa, naquela que é a marca identitária desta festa, que preserva ainda o culto ao Divino Espírito Santo como a sua principal devoção. A liberdade, a partilha e o sentido da comunidade são valores bem vividos pela população açoriana que nunca enjeita trabalho quando se trata de servir o Senhor Espírito Santo. Quem o diz é Francisco Maduro Dias, o entrevistado desta edição, mais à frente. Para já, vamos percorrer vários impérios que se celebram este domingo e no próximo. O culto ao Divino Espírito Santo é uma tradição profundamente enraizada nos Açores, com festas e celebrações que acontecem em todas as ilhas, desde a Páscoa até ao Domingo da Trindade. É um símbolo da alma açoriana, representando a conciliação da diversidade com a unidade ideal, e a partilha de alimentos é uma forma de expressar este império do amor. Em volta do império, pequenos espaços únicos no panorama arquitetónico nacional, onde se venera o Espírito Santo, espalhados por todo o arquipélago, celebra-se o bodo e a festa, que inclui a coroação na igreja, a partilha de alimentos e a distribuição de esmolas. Diz a história que a devoção ao Espírito Santo tem origem medieval e expandiu-se durante o povoamento da região. A pomba e a coroa são símbolos maiores. As celebrações variam de ilha para ilha e de localidade para localidade, mas sempre incluem a partilha. Nesta viagem por vários impérios, paramos primeiro na Candelária, em São Miguel, onde o mordomo dos defuntos é uma particularidade local. Uma criança ou adolescente que anda de porta em porta durante o período da festa e pede uma esmola para que sejam rezadas intenções pelos irmãos defuntos de cada império. Fui apanhado de surpresa quando aqui cheguei e não conheço nenhum outro sítio até à data nos Açores onde isto também se realize. É um peditório feito por alguém que é, por uma criança ou adolescente, portanto, que é nomeada no dia das sortes, e este mordomo percorre todas as casas da Irmandade e vai pedir uma oferta que é entregue na igreja para celebrar depois missas por alma dos defuntos daquela Irmandade. Aqui a particularidade é que de facto, é um trabalho feito pelos mais novos e é uma nomeação feita de criança ou adolescente para outra criança ou adolescente. O padre Nuno Maiato é o pároco da Candelária. Explica que esta tradição liga muito o império à comunidade e à igreja. Os jovens assumem o papel principal e isso também é bonito. O Guilherme Ferreira, hoje com 8 anos, foi mordomo dos defuntos há 2. Fê-lo porque gosta de ajudar e está sempre ao serviço do Divino Espírito Santo. Fui às casas das pessoas para pegar dinheiro, para dar à igreja. E esse dinheiro é para o quê, tu sabes? Para rezar pelas pessoas que já morreram. O Guilherme recorda que foi acompanhado de uma vizinha adulta para ajudar a percorrer as ruas. É a prática comum, mas diz que não precisou de ajuda quando escolheu o seu sucessor, o Diniz, amigo de brincadeiras e de devoção. Todos os impérios da Candelária têm o seu mordomo dos defuntos para angariar dinheiro por alma dos defuntos, mas o contributo do Guilherme não se fica pelos mortos. Rezo. Sim. E também ajudas a servir às mesas e essas coisas assim? Às vezes. Às vezes, é? Já alguma vez tiveste o Espírito Santo em tua casa? Já. Já? E o que é que tu fazes quando ele lá está? Rezo, canto. A escolha deste mordomo especial é feita por crianças e nunca por adultos. Neste império da festa de Pentecostes, na Candelária, Lúcia Ponte fala pelo filho. Ele é o mordomo, mas as mulheres são fundamentais na função. São elas que orientam as cozinhas e tratam das pensões. Neste império foram distribuídas cerca de 320. Elas preparam, eles entregam. Todos os anos há um irmão que se faz mordomo. Guardar o melhor quarto da casa para colocar a coroa e a bandeira e ao lado montar a tenda que irá receber
todos os convidados do Império. Lúcia Ponte diz que receber o Espírito Santo é mesmo o melhor da festa. Receber o Espírito Santo é o principal. E eu depois, cada um faz aquilo que entende na sua casa. Há quem faça grande, há quem faça pequeno. O receber o Espírito Santo como mordomo significa que recebe as insígnias na semana entre a Ascensão e o Pentecostes, é Sim, isso? senhora, exatamente. Ok. Porque, entretanto, o Espírito Santo andará pelas casas todas, desde o primeiro domingo da Páscoa até ao Pentecostes, certo? Sim. Portanto, nas domingas. E essa é por sorteio. É por sorteio. E é também dos irmãos. Sim, é entre a Irmandade. Da Ascensão a São Pedro, há 4 impérios na freguesia da costa oeste de Ponta Delgada. Mais ao lado, nas Foteiras, o costume já é outro. Existem 3 impérios. Parámos no de Pentecostes, que tem uma irmandade com 25 anos. Nem a propósito. Criada no jubileu de 2000, com a junção de vários casais que se aproximaram para que não se perdesse a tradição. Poucos eram os que queriam ficar com esta função em casa, explica Irene Cordeiro, uma das fundadoras. No ano 2000, para não deixar morrer a tradição, pensamos criar uma irmandade e, com a união de todos faziam com que a tradição não se perdesse e começou assim, a nossa irmandade começou com 5 ou 6 casais, não sei precisar, bem se foi 5 se foram 6, e depois fomos convidando outras pessoas, porque foi sempre aumentando o número de pessoas a virem, foi-se espalhando a fama, que a gente diz que não é bem a fama, mas que foi de onde que se fazia aqui a nível de irmandade, e as pessoas foram aumentando os irmãos, e então houve necessidade de convidar mais casais. Vamos a ser 15, agora acho que somos 18. De 5 passaram 18 casais. É a expressão do crescimento e da maturidade. 25 anos de idade adulta, mas as práticas continuam a respeitar quem as influenciou. A Irmandade é que organiza o Império e todos os anos a mordomia, outra forma de dizer responsabilidade, a um dos irmãos a quem cabe em sorte liderar a organização da festa. De todos os que estão na Irmandade é feito um sorteio. É um sorteio e aquela pessoa já não entra para o próximo ano. O que aconteceu é que este ano foi a última da nossa Irmandade, da nossa primeira Irmandade. E então aquele fica excluído, vai entrando os outros até chegar ao final. E é um sorteio que é feito. Qual é a função desse mordomo? A função desse mordomo é até que inicialmente, eu digo sempre que isso é uma irmandade, eu nem acho que aquele mordomo tenha mais a ver com isso. Pronto, é para ver a figura do mordomo, porque havia a figura do mordomo. Entretanto, como é uma irmandade, todos devem colaborar. Isso tem uma dimensão que não pode ser o mordomo a tomar conta de nada. A figura do mordomo, porque em tudo ao lado há o mordomo. Pronto, são pessoas que manifestam as suas intenções e dizem que querem algumas coisas, mas sempre a Irmandade a colaborar com tudo. Há reuniões feitas e apresentam, e depois é sempre por unanimidade que a gente chega a acordos de tudo, desde as refeições, desde o que se vai servir, de tudo. A função do mordomo é mais decorativa do que outra coisa. Na verdade, todos são iguais e todas as decisões relativas à festa são feitas de comum acordo. Como não temos nenhum benfeitor, que muitos sítios têm, fazemos as pensões, que há 2 tipos de pensões. As pensões os que criam gado e das outras que chamamos o criador cerco, que é a pessoa colabora com o dinheiro e depois em casa recebe uma pensão. Porque tem que haver alguma receita para haver a despesa. Nós não temos subsídios, quaisquer subsídios. Os próprios membros da Irmandade dão muito, além do seu trabalho, que já é bastante. E unem-se muito, desde a obra que foi feita aqui, tudo. Uns têm jeito para uma coisa, outros têm jeito para outra. E assim se vai. As pensões são a expressão desta caridade. No Império de Pentecostes, nas Foteiras, na Ilha de São Miguel, há 2 tipos de pensões, a do criador e a do criador seco. Isto é, a pessoa que colabora com dinheiro e depois recebe em casa uma recompensa. Os irmãos dão muito, dão em trabalho e em bens, adianta ainda Irene Cordeiro. Tem tudo a ver com a maneira como fomos criados e a minha mãe tinha... Eu fui criada na minha casa sempre o Divino Espírito, trabalhava-se para o Espírito Santo. A minha mãe era cozinheira do Espírito Santo Antigo e não se trabalhava por dinheiro. Não havia
o Espírito Santo havia de nos compensar sempre com a sua luz e com a sua graça. Nunca financeiramente. E agora, confesso que me faz-me uma espécie de saber que tem que estar envolvido dinheiro, mas a atualidade é outra, porque antigamente davam batata, davam das coisas que tinham em casa, mas tudo isso tem que ser comprado. Claro que tem que ser assim, mas o Espírito Santo é luz, é força. Jorge Benevides entra na conversa, é o irmão mordomo deste império. Olha, o mordomo está na frente de tudo, o mordomo. Às vezes mordomo, é preciso isso, é preciso aquilo, é preciso aquilo. O mordomo tem que estar sempre disponível. E o mordomo coroa também. Sim, exatamente. Vai coroar no domingo. É mais a minha esposa, sim. Eu sei. Há quanto tempo o senhor está nesta irmandade? Já desde o princípio, mas tivemos onde saímos, depois tornei a entrar, mas gosto de estar aqui. O que é que gosta particularmente? Isso é conviver entre todos e o Divino Espírito Santo. Nos faz vir para aqui. Alguns ajudam sempre, a toda hora e tudo mais. E aquilo que eu tenho feito por ele, portanto, sempre ajudado bastante. Nunca se nega nada, habitualmente diz, nunca se nega nada ao Senhor Espírito Santo? Nada. Temos que estar sempre disponíveis. Sempre. As pensões a esta hora já foram todas distribuídas e não foram só para os da freguesia. A amizade em forma de caridade leva as pensões das feteiras até outras localidades da ilha. Foram mais de 350. Homens em carrinhas levam a carne, o pão e o vinho. Diz-se por aqui que a carne do Espírito Santo tem outros sabores, mesmo cozinhada fora do Império, aonde são confeccionadas as sopas para o dia da coroação. Este domingo, Jorge Benevides estará na Igreja das Feteiras para ser coroado. Ele e a mulher. Houve tempos em que a Igreja e as Irmandades andaram meio de costas voltadas. Hoje já não é assim, até porque se valorizaram algumas práticas, como explica o padre Nuno Maiato. Reza-se o terço desde o domingo da Páscoa até ao fim dos Impérios. Eu participo, portanto, todas as semanas faço um sorteio e nas 3 paróquias onde estou e vou rezar o terço às famílias que foram sorteadas em cada paróquia e então todas as semanas tenho 3 terços na casa de quem recebe as domingas. Na altura das festas do Império, este terço também, para além daquele que as pessoas rezam, portanto, naturalmente, com todos aqueles que querem participar. Na Semana dos Impérios há sempre um dia que eu estou presente e tenho a alegria também de rezar com a Irmandade e com todos os irmãos. Portanto, depois também há um cuidado muito grande na ornamentação da igreja, na participação, na envolvência da própria celebração da Eucaristia, nomeadamente nas leituras, no ofertório, também a dimensão de coral, portanto há uma envolvência também com a paróquia nestes dias e em alguns momentos durante o ano. A envolvência na festa prolonga-se por todo o ano, pelo menos nas feteiras, onde as Irmandades são parte ativa na vida da paróquia. Como aqui as coisas estão organizadas, por exemplo, é mais fácil congregar em alguns momentos. No Laus Prene, portanto, as Irmandades têm uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nas festas do Santíssimo Sacramento, as Irmandades também participam, portanto, de forma organizada em alguns momentos da festa. Portanto, traz vantagens este modelo que o povo aqui nas feteiras, por necessidade, encontrou, não desfazendo também a riqueza que é a espontaneidade e que acontece nas outras paróquias onde estou, não é? Que mantém mais, portanto, a nomeação do mordomo só por um ano, e aí também tem a sua riqueza, tem a sua beleza, mas falando aqui concretamente das feteiras, portanto, esta organização permite também um contacto mais regular e de longa duração, porque as pessoas não estão a mudar todos os anos. No entanto, o sacerdote explica que esta é uma relação que ainda tem de ser aprofundada. Esta relação, portanto, como é recente, portanto, numa diocese com quase 500 anos, não é? É uma relação recente, ainda pode ser muito mais trabalhada, e acho que cada vez mais, de ambas as partes, dos leigos, dos sacerdotes, das paróquias e das freguesias, portanto,
há cada vez mais uma vontade de que as coisas sejam realmente como são. Sejam do povo, mas de um povo que é a Igreja. Portanto, acho que estamos todos a fazer, já fizemos essa descoberta, a grande maioria de nós, por estas ilhas, já fez essa descoberta, e acho que agora estamos em conjunto, devagar, e penso que, como outras realidades da piedade popular, daqui a algumas décadas, vamos ver que mais caminho foi feito, não é? Agora é uma questão sobretudo de respeito e de sabermos que o Espírito Santo dá dons e carismas diferentes e pede serviços diferentes a toda a gente. Portanto, não tem que ser para ser religioso, para ser espiritual, para ser católico. Portanto, não tem que ser promovido pela paróquia. A liberdade que o Espírito inspira não se coaduna com apropriações e a Igreja caminha como povo de Deus. Todos contam e todos devem contar, de igual modo como numa irmandade. Nem o padre precisa de estar como era antes na paróquia, e ainda vai acontecendo, infelizmente. Portanto, não é preciso estar no centro. O Espírito Santo, Deus, é que está no centro, e estas festas ajudam-nos muito. Eu tenho esta teoria, a piedade popular nas nossas ilhas, sobretudo as romarias quaresmais e os impérios do Espírito Santo, são uma espécie de ensaio daquilo que se pretende numa paróquia e numa comunidade cristã. Porque aquilo que se vive intensamente na Semana da Romaria ou na Semana do Império é aquilo que nos é pedido para vivermos numa paróquia ou numa comunidade. Das Feteiras de São Miguel para Santa Bárbara, na Ilha Terceira, vão 40 minutos de avião e talvez mais meia hora de carro. Mas a forma como o Espírito Santo se celebra é muito mais distante. Elias Borba, natural de São Bartolomeu dos Regatos, onde já levantou o Império, é este ano o homem da festa, em Santa Bárbara, no próximo domingo da Trindade. É por isso o mordomo do segundo bodo do Império de Santa Bárbara. Aqui também não há promessas. Ser mordomo resulta de uma escolha de quem indica e de quem é indicado. Mas ao Senhor Espírito Santo nada se nega. Funciona o mordomo, os mordomos dos bodos, de cada bodo, depois escolhem uma pessoa para fazer o ano seguinte. Normalmente não é por promessa. A Irmandade tem o seu fundo de maneira, que é mesmo assim, e a pessoa que é responsável por organizar o bodo pede o dinheiro à Irmandade para comprar o bate, ou seja, para investir, para depois, na altura do bodo, ter dinheiro para fazer o bodo e ter o dinheiro para devolver à Irmandade. A dimensão social volta a estar na primeira linha de quem organiza. A doação sai da minha casa da minha esposa, somos os mordomos, a doação sai de lá, vem até à igreja, fazemos a doação na igreja, e depois tem ali o largo da igreja a seguir à missa, temos a bênção do pão e do vinho, temos ali talvez uma meia hora a distribuir o pão, e a Filarmónica toca 2 ou 3 músicas, e depois seguimos em croação até à Casa do Povo para o almoço. O domingo é o dia do bodo. Diz quem sabe que nos dias do bodo, do primeiro em Pentecostes e do segundo na Trindade, a Terceira vivia os seus dias maiores do ano, sobretudo na zona do Ramo Grande. O culto enfrenta alguns desafios, como o progresso da alfabetização, o declínio do setor primário e o individualismo, mas continua a ser uma tradição muito profunda. Na Ilha Terceira, o culto do Espírito Santo está documentado desde 1492. E as festas incluem o imperador, que as organiza desde a parte social à parte religiosa, que depois é combinada
com o sacerdote. A coroação ao sábado não é dominante, mas há exceções. No Pico, por exemplo, o Império da Silveira é levantado no sábado, dia grande para toda a comunidade. Já no Topo, em São Jorge, a festa maior também começa no sábado, com a distribuição de esmolas, como explica Verónica Silveira, que este ano, com o marido, é o casal mordomo. As esmolas são compostas por carne, pão e vinho, em que eu dei uns bilhetes a algumas pessoas de família, conhecidos, amigos, que vão lá levantar essa esmola. E depois seguimos até o Império com a coroação. Acabando a coroação, nós voltamos para a Casa do Espírito Santo e é servido um beberete, em que temos a nossa massa da noite, as nossas suspiras fervidas e, se os mordomos quiserem, normalmente põe-se um bocadinho de queijo na mesa para acompanhar. Sumo, vinho, isto é o sábado. No domingo temos a coroação também, em que saímos do Império, vamos à missa, à Eucaristia, depois voltamos para cima para o Império, é arrematado os presentes que os mordomos dão para a Igreja e para a Casa do Espírito Santo, é servido depois as sopas do Espírito Santo, na Casa do Espírito Santo, e depois voltamos a ter coroação na terça-feira, ao final do dia, às 7h30, para a mudança de mordomo. É uma promessa. A festa é dos irmãos, mas este ano é uma nova exceção. Os irmãos têm a obrigação de dar a festa, mas os ajudantes, como é o caso dela e do marido, outra figura deste Império do Topo, não têm essa responsabilidade. Apenas costumam ajudar com dinheiro e com ovos. Mas desta vez o casal Silveira chegou-se à frente, porque tem mesmo de pagar a promessa. E contam com a ajuda de todos, porque tudo é feito em casa. Na Casa do Espírito Santo do Topo, onde são também feitas as partilhas. Verónica não sabe ao certo como é que o culto se instalou em São Jorge, mas sabe que foi o avô que lhe pegou esta devoção. Quem me passou esta devoção ao Espírito Santo foi o meu avô. Porque ele é que nos incutiu esta fé no Espírito Santo. Que o meu avô era irmão desta festa e chegou a dar 2 ou 3 festas. E foi a partir daí que nós criamos a ligação especial com o Espírito Santo. É um momento de família, de partilha, nem sei explicar, é uma coisa que sai do nosso coração. Na outra ponta da ilha fomos ao Império dos Pentecostes dos Rosais. Márcia Garcia é a mordoma, juntamente com o marido, e já agora com os filhos, pois apesar de serem pequenos, já gostam da festa. Esta festa já começou no início da semana, no domingo, com a chegada do Espírito Santo à nossa casa, em que nós temos rezado o texto todos os dias. As pessoas, os nossos convidados têm vindo cá acompanhar-nos exatamente nessa tarefa. E depois, já amanhã, vamos cozer a rosquilha grande e os casteis, que são característicos da ramada, que depois é feita depois do almoço das sopas serem servidas no domingo. Aqueles cavaleiros representam um bocadinho isto indo buscar o passado da Rainha Dona Isabel, em que os cavaleiros defendiam os seus reis e também funciona como forma de banquete, em que era servida a refeição ao rei, em que depois a ramada tem diferentes passos. Primeiro sai o faqueiro com uma fatia de biscoito. Os rapazes dos lados levam cada um deles uma fatia de biscoito, que é como se funcionasse como uma entrada. Depois é servido, vem o vinho, depois vem o arroz doce, a carne assada, depois vem estes tais casteis e a rosquilha grande, que é realmente bastante grande. São necessários 7 kg de farinha só para fazer aquela rosquilha, mais todos os outros ingredientes, tudo isto em cru, depois de cozida é realmente bastante pesada. E depois vêm os bolos doces, tem os doces miúdos, os doces finos, e depois voltam a sair mais uma saída são cerca de 10 saídas, depois vêm novamente os bolos doces. E que as pessoas brincam, vão lá e tiram, aqueles dos lados que são mais pequeninos, estas saídas com os doces e os bolos, que são os mais pequeninos,
a pessoa que o conseguir agarrar fica com ele. O do meio pode ser recolhido, mas tem sempre que ser devolvido depois ao cavaleiro, e esse sim regressa ao Império e depois é utilizado para brindar as pessoas, os próprios cavaleiros, os foliões e as pessoas que estiverem connosco no Império. Aqui o costume é a presença dos cavaleiros na ramada. Todos brincam e todos contribuem. A rosquilha com que abre a ramada é feita com 7 kg de farinha, só mesmo transportada numa carroça. Há cerca de 10 saídas para a brincadeira, que é também uma forma de partilha. Do outro lado do mar, feito quase canal, paramos em São Mateus, no Pico, ao lado do Santuário do Senhor Bom Jesus, e o Império de São Mateus já ferve de música e de oração. Todos os dias se reza o terço e se dão louvores à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Dimas Batista anda num pé só. Falámos com ele por telefone, não tinha tempo para mais e compreende-se. Hoje vai dar almoço a mais de 500 convidados. A função está marcada para depois da missa, na Casa do Povo. Não há casa que leve tanta gente, a não ser a igreja. Mas o que é ser imperador? No dia do almoço, todos os irmãos votam quem é que querem que seja o próximo mordomo do ano seguinte. Há quantos anos é que o senhor é irmão desta Irmandade? Cerca de 15 anos. E é a primeira vez que é mordomo? É a primeira vez que sou mordomo. E neste domingo de Pentecostes, seria difícil que a nossa entrevista não fosse sobre este culto ao Divino Espírito Santo, a grande marca identitária dos Açores. Há uma dimensão cultual no Espírito Santo, uma igreja que manifesta os frutos do Espírito na sua vida comunitária, na sua liderança, na sua prática e na sua missão, e que tem como fruto do Espírito o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. Mas há também uma dimensão política e social neste culto que nos torna todos iguais, de tal maneira que podemos dizer que o Espírito Santo é para todos, todos, todos. O nosso convidado é Francisco Maduro Dias. Nem sei em que qualidade o apresente, mas digo que é um historiador e investigador deste culto, mas também o diretor da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, porque a ligação, neste caso, é particularmente importante. Comecemos pelo culto e pela dimensão religiosa que valoriza a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo glorifica Cristo, por isso, uma igreja cheia do Espírito será sempre cristocêntrica. E é importante que não percamos isto de vista. Como é que eu lhe diga? Eu tenho a sensação que a maioria das pessoas nem sempre percebe o Senhor Espírito Santo, como eu aprendi a dizer, porque tendemos a dividir. Quando falamos de Cristo, não falamos de Espírito Santo. Quando falamos de Deus Pai, não falamos de Espírito Santo. Eu concordo, mas eu diria mais, é tão difícil a quem só vai à igreja nos dias das festas das coroações, que há pessoas que só vão nesses dias, como também aparentemente é difícil a quem está dentro da hierarquia e dentro da estrutura mais próxima da hierarquia perceber o que é essa espécie de lufada de ar fresco que todos os anos entra pelas portas dentro, sob a forma das coroações daquelas pessoas que ali vão serem coroadas em nome de um Deus imaterial, que é uma coisa interessantíssima, porque eu vejo no Espírito Santo uma incrível capacidade da nossa população, sobretudo nos Açores, de imaginar Deus na sua matéria, sei que eu posso dizer esta contradição, mais imaterial. É que nós, quando temos uma imagem de Cristo, temos uma imagem de Cristo na cruz, ou Cristo Salvador, não interessa. Quando temos Deus, já lá temos um Deus Pai de barbas, como o Miguel Ângelo representou, por exemplo. E quando temos o Espírito Santo, temos uma coroa, prata e um Espírito que achamos que está ali, naquela coroa. E depois fazemos uma coisa lindíssima, que é ter não sei quantas coroas espalhadas na casa, espalhadas nas casas, e aceitamos que o Espírito esteja nelas todas. Eu acho que uma população que infelizmente continua a não ser muito sabedora das coisas da religião no sentido mais essencial e mais reflexivo do termo, acho que é impressionante como esta população consegue perceber o que é Deus na sua maior essência da imaterialidade e da capacidade de ser tudo em todos.
E a Igreja e a hierarquia consegue perceber o que é o Espírito Santo? Você gosta de pôr perguntas difíceis. Eu tenho a impressão que vai tendo, de vez em quando, as novas gerações conseguem ver de outra maneira. Acho que neste momento eu já consigo falar com senhores padres que refletem sobre o Espírito Santo e que aceitam esta visão popular do Espírito Santo como uma matéria que devem trabalhar. Eu acho que o último Papa que tivemos, o jesuíta franciscano, como eu gosto de dizer, e mesmo este agora, estão a dar uma lição que é ouvir os outros antes de dizer coisas aos outros. E efetivamente muitas vezes é difícil a quem é educado para liderar, enfim, o clero foi educado ao longo dos séculos, sobretudo a partir do Concílio de Trento, para liderar. É complicado às vezes aceitarem ouvir os outros e aceitarem misturar-se com e construir e fazer levedar a massa com essa gente toda. Não me atrevo, nem quero dizer que não entendem. Eu diria era que tenho alguma dificuldade em perceber toda esta liberdade, porque de facto às vezes é uma estrutura, e eu repito, tridentina, hierarquizada, organizada, estruturada. É muito complicado aceitar toda esta liberdade que entra pela porta dentro da Igreja nestes domingos. O Espírito inspirou a Escritura, percebemos isso nos Atos dos Apóstolos. A palavra é decisiva e uma Igreja que se torna fruto do Espírito é transformada e propõe relações restauradas. Como é que o culto ao Divino Espírito Santo, tal qual como nós o conhecemos, influencia ou pode influenciar a coesão social numa região, por exemplo, como são os Açores? Eu penso que é um bocadinho... Eu penso que é muito bonito. Eu penso que é muito bonito pensar nisto neste domingo. Nós vivemos no século XXI essencialmente marcado pelo individualismo, pelo direito de cada um, por cada um olhar para o espelho e se ver a si próprio. E tudo que eu vejo nas festas, na organização, nas coisas que se passam em torno do Espírito Santo, é mais do que um chamamento, é uma obrigação de trabalhar em grupo. Eu este ano tive a felicidade de ser membro da comissão, ser mordomo na comissão do Império da Santa Casa de Angra. E vou sair desta reflexão um bocadinho religiosa, talvez, para algo que é mais comunitário. Foi um ano de trabalho. E todas estas comissões dos impérios são um ano de trabalho. O que quer dizer que aquelas empresas que têm umas coisas que se chamam team building, portanto, criação de espírito de equipa, fazer com que as pessoas que não se conhecem se passem a conhecer, fazê-las sentir os desafios, os stresses, as dificuldades, ultrapassarem os problemas, ajudarem-se, perceberem o que é que cada um pode ajudar o outro. Foi isso. Eu fiz parte de uma comissão de 15 pessoas que representam cada um dos serviços e valências e apoios da Santa Casa. Muita gente que a gente conhece no corredor, que a gente vive, que a gente sabe que existe. E ao fim de um ano eu posso dizer que tenho amigos em cada uma dessas valências, porque foi um escolhido que não sabia quem era o colega e que foi obrigado, felizmente, obrigado a trabalhar em grupo, em prol do grupo, e que no fim estavam todos satisfeitíssimos, felicíssimos, e que têm passado estes dias depois da festa a mandar mensagens uns aos outros pelo telemóvel. Que saudades, ainda bem, agora ganhei amigos. Há uma força nestas comissões e nesta questão do festejar o Espírito Santo, que há uma dimensão de grupo, eu diria, me faltam umas palavras, é uma dimensão de grupo, uma dimensão de coletivo, em que cada um à sua maneira junta as coisas, mas que no fim não é possível
para mim, festejar o Espírito Santo sozinho, embora seja possível em determinados momentos fazê-lo sozinho dentro de uma coroa, por exemplo, a rezar. A festa do Espírito Santo é a festa da comunidade, mas é uma festa de iguais. E isso desafia as estruturas sociais tradicionais, naturalmente? Desafia tudo. Mas eu diria que desafia, eu diria que ainda é pior. A pior, é mais profundo. É porque uma questão é a sociedade atual, mas a sociedade atual está profundamente marcada por um individualismo que vai até ao interior de cada um. Eu tenho o direito a ter a minha música, eu tenho o direito a ter o meu gato, eu tenho o direito a ter as minhas botas, eu tenho o direito a não ser incomodado por ti, eu tenho o direito. Ou seja, há um eu do tamanho do planeta Terra, quase, pelo menos nesta bolha que é o Ocidente, há um eu enorme em cima de cada um. E quando a gente estende a mão é medo, porque eu não sei se vou ferir o outro, se vou magoar o outro. E eu tenho a sensação, quando eu usei o termo vendaval, é porque realmente para nós fazermos parte de uma comissão destas, nós temos que deixar de ser indivíduos para ser pessoas com identidade própria, mas que estão no grupo. Deixe-me então... Isso é uma coisa profundamente contraditória aos ventos atuais da história, em que, seja esquerda, seja direita, cada um tem direito a ser o que quiser no meio da praça e os outros que vão pentear macacos. Desculpa a expressão. Uhum. Isto leva-me então a introduzir aqui mais um ingrediente para além do individualismo, do eu, e que tem a ver muito com o mundo polarizado que nós vivemos. E os Açores não são exceção. Aliás, como comprovam os mais recentes resultados eleitorais. Pergunto se a Igreja e os cristãos em geral têm nas mãos o antídoto para os extremismos e não o sabem usar. Você está desafiadora desta vez. Eu acho que tem. E acho que ainda estamos muito a tempo nos Açores, porque as estruturas comunitárias existem e ainda funcionam. Agora, há efetivamente uma... Não sei. Sei que isto é um instrumento, vejo como instrumento, mais do que isso, vejo como uma forma de viver e de conviver com os outros de uma maneira global e de uma maneira comunitária e de uma maneira... É porque não é uma força de... eu não sou igual ao outro por força de... Eu sou chamado a partilhar com o outro e naturalmente ajudo. E nessa altura eu só consigo ajudar o outro se estiver ao nível dele, se estiver ombro com ombro. Isso é uma coisa que a gente cria ao longo desse ano de uma comissão. É uma coisa que a gente cria, por exemplo, nasci aqui onde eu agora estou a morar, em São Bartolomeu dos Regatos, às sextas-feiras. Na sexta-feira passada nós tivemos isso, vamos ter na próxima sexta-feira. É um bodo, mas é uma distribuição de esmolas em que cada um, independentemente do que deu, tem um saquinho para receber um pedacinho de carne igual ao outro, um pão igual ao outro, uma garrafa igual ao outro. Nós, sistematicamente, com a festa do Espírito Santo, como ela é vivida, pelo menos no Grupo Central, é uma festa de iguais, em que a igualdade é obrigatória, sem perda de identidade de cada um. Nós sabemos que eu vivo de cima, sabemos que o outro de baixo, mas sabemos que ele recebeu um bocadinho de carne igual a mim. E eu fico feliz por isso. E ele não se sente melindrado por isso. E, portanto, aí nós já estamos com elementos de ligação entre nós. Existem esse instrumento. A Igreja tem. Eu diria que não é bem a Igreja. Aí, desculpe, é as comunidades em nome do Espírito Santo têm essa marca, essa forma. As comunidades cristãs, no fundo. As comunidades cristãs. Falemos assim. E é um regresso às comunidades primitivas. Basta ver, deixe-me que eu lhe diga, há uma coisa que eu me lembro. Eu lembro-me sempre do terremoto de 80, quando foi e lembro-me sempre de uma comunidade que não existia aqui no meio do terremoto, que era feita de casas pré-fabricadas, onde estavam pessoas de diversas freguesias da ilha que tinham de repente ficado vizinhas, e a primeira coisa que eles se lembraram foi de ir buscar um contentor, armar um império do Espírito Santo dentro de um contentor todo enfeitado, e fizeram uma festa do Espírito Santo nesse maio de 1980. É brutal. Você ver gente
que não era vizinha em 31 de dezembro, foi forçadamente a ficar vizinha em fevereiro, março, abril, em casas pré-fabricadas, e que em maio fez uma festa do Espírito Santo baseada num contentor, mas fez. Aliás, antes, 2 meses e 20 dias depois do sismo, a Assembleia Legislativa dos Açores, então Assembleia Legislativa Regional, aprovava o decreto que criava a segunda-feira do Divino Espírito Santo como o Dia dos Açores. Isto é relevante também e é o reconhecimento da importância deste culto como marca identitária dos Açores. Absolutamente, e é a tal marca que você chamava a atenção no início. É que isto é uma marca da nossa forma de estar no mundo. É uma marca cristã, é uma marca religiosa, mas é também uma marca social, é uma marca política no sentido da polis, no sentido do saber viver em grupo e em sociedade. E, efetivamente, nós precisamos do Espírito Santo para nos reconhecermos como somos. E esse reconhecimento remete-nos para o grupo e remete-nos para a igualdade e para a partilha. Eu acho fantástico a obrigação de celebrar o Espírito Santo, acho lindíssimo, sobretudo porque neste momento parece que os mitos da história pedem que cada um fique no seu buraco. E se há coisa que o Espírito Santo não aceita, que este Deus feito Espírito para nós não aceita, é cada um ficar no seu buraco. Esta utopia igualitária, para utilizar uma expressão pouco católica, digamos assim, pouco cristã ou pouco teológica, é uma profecia, não é? E é uma profecia e é um espaço de sinodalidade, verdadeiramente. Nós hoje vivemos na Igreja o desafio da sinodalidade e este é verdadeiramente um espaço concreto de sinodalidade. Eu não podia estar mais de acordo. É por isso é que eu digo que, no fundo, a Igreja percebeu e sabe como é que as coisas devem ser. A Igreja e a hierarquia. Agora, de facto, olha, como alguns dizem, o Vaticano II, o Concílio Vaticano II ainda continua a precisar de ser materializado, realizado. A questão da sinodalidade do Papa Francisco é muito importante. Sim, concordo. Esta nossa maneira de ver a festa, porque eu chamo a festa do Espírito Santo, isto tudo, eu não preciso de discutir se é Cristo, se é Deus Pai, se é o Espírito Santo. É Deus, é algo, uma força imaterial que desce sobre nós, que nos obriga, quando eu digo obrigar, não é de chicote, é que nos exige que estejamos em grupo. E quando nós nos descobrimos em grupo, ficamos felizes por estar em grupo. Foi isso que eu vi no grupo onde eu estive, eu repito. Eram pessoas que não se conheciam, ao fim de 3 meses já se telefonavam, ao fim de 6 meses já riam e partilhavam piadas, e nestas 3 semanas finais foi a construção completa de um grupo de gente que tinha sido modificada por aquele trabalho durante um ano, em nome do Espírito Santo. Eu acho lindíssimo. Não lhe posso dizer de outra maneira. Eu ainda estou marcado por isso, como está a reparar. Nós estamos mesmo no fim desta entrevista, no entanto não gostava de terminá-la sem lhe colocar esta questão que é também inevitável, assim como ainda verificamos alguma resistência, enfim, de alguma hierarquia em relação à integração das festas do Espírito Santo naquilo que é a vivência comunitária de uma comunidade cristã. Também verificamos, do outro lado, uma certa apropriação do político, e aqui o político é no sentido partidário do termo, a apropriação da festa do Espírito Santo. Como é que vê esta questão? Infelizmente, os seres humanos são como são. E, infelizmente, todos nós sabemos que qualquer sucesso, qualquer coisa que se percebe que é bonita, é objeto de tentativas de apropriação. Eu desconfio muito, para não lhe dizer que tenho a certeza, que a festa vai conseguir ultrapassar isso. É importante, sobretudo, que as pessoas percebam a beleza dela.
Eu quase que diria que peço mais à hierarquia que perceba a beleza que tem nas mãos, que estas comunidades têm nas mãos, que esta liberdade em nome de Deus que estas comunidades exercem, peço mais à hierarquia que pense nisso, porque é mais fácil para ela. Os políticos tradicionais vão aparecer nos jogos de futebol, vão aparecer nas touradas, vão aparecer nos eventos culturais, vão aparecer sempre em todas as coisas onde as pessoas estejam. Não há outra forma de dizê-lo. Cabe-nos a nós perceber que sim, que eles podem fazê-lo, mas que curiosamente estão a fazê-lo em cima de algo que é matricial nosso e que, porventura, quem é eventual são eles, quem é permanente é a festa e é esta capacidade de estarmos juntos em nome do Espírito Santo. Francisco Maduro Dias, obrigada por ter aceito o nosso convite. Termina aqui mais um Igreja Açores no domingo de Pentecostes. Entre este fim de semana e o próximo, o domingo da Trindade, somam-se os impérios do Divino Espírito Santo em todos os Açores. Esta segunda-feira a região estará também em festa para celebrar mais um dia dos Açores. Serão impostas 20 insígnias honoríficas. Uma delas, a título póstumo, será ao padre João Caetano Flores, natural da Fajã dos Vimes, São Jorge, ordenado sacerdote em 1956, que faleceu em 1998. Era considerado o Senhor do Povo. Boa tarde. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.